Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa semana a gente tem aí a nossa terceira videoaula. Eu estou recebendo os resumos de vocês da segunda semana. Eu ainda não, se alguém caso tenha feito alguma pergunta no e-mail, alguma coisa nesse sentido, eu não consegui responder nessa semana, porque eu tive que mudar de apartamento, então eu não consegui, eu vi que vocês estão enviando, mas não consegui visualizar os e-mails de vocês ainda, né? Mas assim que eu abrir, eu já confirmo o recebimento no e-mail. Bom, vamos lá porque tem bastante coisa, né, para pouco tempo. Então a gente vai dar sequência sobre esse primeiro período, né, de ocupação da América Latina lá, né, dos primeiros séculos ali, século 16, 17, 18, né? Então eu vou colocar, depois vocês vão ter acesso ao slide. E como o conteúdo de hoje é bastante coisa, no final tem a indicação das páginas para vocês lerem o trecho do livro do Eduardo Galeano, né, do Veias Abertas da América Latina, que fala sobre a Guerra do Paraguai, né, porque tem muita coisa e realmente eu não vou poder ficar dividindo o conteúdo para dar conta de tudo, senão a gente vai extrapolar as 12 semanas. Então, nesse caso da Guerra do Paraguai, fica a leitura desse material. E também naquela série das guerras do Brasil tem um capítulo específico sobre a Guerra do Paraguai, que é muito bom. Explica muito bem, deixa bem claro o que foi a Guerra do Paraguai, o que representou, principalmente para o Paraguai. Explica muito do subdesenvolvimento do Paraguai, né, o fato dele ser um dos países, se não o mais pobre da América do Sul, né, de toda a pobreza social e questões de subdesenvolvimento. Então esse capítulo da série, ele também é bastante ilustrativo. Quem tem a Netflix, quem não tem pode tentar com alguém aí um login para conseguir assistir, porque ele é muito bom. E é, como eu falei, é 25 minutos, né, cada capítulo dessa série. Bom, então a gente começa com a questão da exploração, né? Como vocês sabem, a América Latina e principalmente aqui a América do Sul, né, teve essa colonização de exploração, né, em que tinha uma logística econômica, então, que se concentrava principalmente no primeiro momento na escravização dos índios, né, e também na comercialização, né, dos escravos que vinham da África. A gente vai falar sobre a questão da escravidão e do negro num outro momento, conforme está no cronograma. Então hoje a gente vai ficar principalmente na questão do indígena, né? Então os primeiros europeus, eles principalmente aqui na América do Sul, mas na América Latina como um todo, né, inclusive no México, tinha essa sistemática, essa logística de extrair, né, o máximo que pudesse do solo, né, dos recursos naturais, minerais, etc., com o uso dessa mão de obra escrava, né, para envio para Portugal e Espanha, né, no caso da América Espanhola, e no caso aqui do Brasil, com essa sendo colônia, né, de Portugal. Então é aquilo que a gente comentou rapidamente na semana passada, né? Era feita essa venda da matéria-prima a preços super baixos, né? E claro que essa venda era feita de Portugal e Espanha para a Inglaterra e também para a utilização de paga-dívidas, né? Que o Eduardo Galeano coloca ali muitos números, etc., das dívidas gigantes que Portugal e Espanha tinham com a Inglaterra, e eles utilizavam também esses recursos retirados da América Latina para pagar essas dívidas. Então não tinha nenhuma preocupação em desenvolvimento social, com indígena muito menos, né, ou em planejar, né, a criação de países, né, aqui nesse primeiro momento. Foi simplesmente a exploração do recurso natural, né. Então, e aí que está a logística econômica, né, desse primeiro momento, que é a compra
do produto, né, feito com os recursos que eram vendidos super baratos, era feita a compra do produto a um preço caro, né? Então se extraía o ouro, mas se comprava esse mesmo ouro depois transformado em produto a um preço super caro. Então, os centros da América Latina iam migrando de região para região, né, conforme encontravam então essa matéria-prima e exploração da agricultura. Então era uma agricultura que se valia da monocultura, né? Então se plantava geralmente um tipo né, de planta, de produto, para atender ao interesse principalmente dos ingleses, né? E isso acabava também com o solo, muito boa parte, principalmente, né, o Galiano traz até a questão do Nordeste brasileiro, foi destruída pelo excesso dessa monocultura, né, que era feita na Inglaterra. Precisava de um tipo de produto, era produzido só aquilo para atender a esse interesse, né? Então, e já os indígenas, né, já produziam a policultura. Eles, claro, sobreviviam, eles viviam aqui antes, então eles já tinham essa produção de uma policultura que no início, né, os europeus produziam apenas um produto para atender aos interesses principalmente da Inglaterra. O Eduardo Galeano ele traz o caso de Potosí, na Bolívia, que é muito interessante, que é um exemplo assim de como funcionava essa logística aí que eu comentei de maneira geral anteriormente. Esse trecho aí ele está mais no início do livro. Se vocês pegarem ali as primeiras 50 páginas, né, vocês vão pegar toda desde aquilo que a gente estava falando na semana passada. Aliás, na minha edição, nessa que vocês têm, acho que vai um pouco mais adiante para falar sobre Potosí. Acho que vai, se vocês lerem as primeiras 70, 80 páginas, vocês vão pegar esse caso de Potosí. Então, é um exemplo, né, de exploração, no caso de prata e ouro, que foram encontrados na montanha, né, e o cume da montanha começou a baixar, né, literalmente eles sugavam, tiravam, né, toda essa matéria-prima que tinha dentro da montanha, que foram descobertos através da criação de minas, etc., né, e claro, tudo feito com a mão de obra indígena escrava, né, e chegou inclusive a baixar então o cume, né, o tamanho, a altura da montanha. Então, esse é um exemplo muito significativo, porque enquanto isso durou, enquanto havia esse ouro e essa prata para ser retirado da montanha, Potosí foi a principal cidade da América do Sul, né, e talvez da América Latina, né? Então a cidade cresceu, muita gente foi para lá, né, pessoal né, da Espanha principalmente, né? E depois que acabou, né, essa exploração, essa retirada desse material, Potosí se tornou uma das cidades mais pobres, né, porque ficou ali com toda a estrutura. Várias famílias foram para lá por causa do ouro, da caça ao ouro, etc., e acabaram depois ficando por lá e sem dinheiro, enfim, e acabou sendo e até hoje, né, é uma cidade pobre, né? Porque o livro do Galeano, se vocês observarem, ele é interessante até porque o Galeano viajou, né, por esses lugares. Então, além da pesquisa bibliográfica que ele fez, ele em dados momentos ele utiliza um texto próximo da crônica jornalística, né? Então, às vezes ele comenta: eu estava andando na rua e conversei com uma senhora indígena, tarará, tarará, que falou isso, isso, isso. Então é interessante, só que é em alguns momentos, né, que ele se vale dessa narrativa em primeira pessoa. Então, em 1573, né, 28 dias depois da descoberta dessas minas, né, essa cidade tinha 120 mil habitantes, né? Então, isso em 1573, né, Potosí tinha 120 mil habitantes, para vocês verem como né, não evoluiu, como após a exploração parou dá para se dizer que, né, de certa forma parou no tempo. Hoje Potosí tem 174 mil habitantes, então em mais de 500 anos praticamente, né, não cresceu tanto a população da cidade.
Tem no slide um mapinha de Potosí, um mapinha da Bolívia indicando a localização de Potosí no mapa, né? Mas vocês podem ver depois melhor aí nos slides. Então, em determinado momento ali o Galiano vai dizer: flui a riqueza, o imperador Carlos V deu imediatos sinais de gratidão, outorgando a Potosí o título de Vila Imperial, né? Então, Potosí nesse primeiro momento era uma vila imperial da Espanha, né? Sou rico Potosí do mundo, sou o tesouro, sou o rei das montanhas e sou a inveja dos reis, né? Foi um texto que o Galiano recuperou, né, que faz referência a Potosí dessa época. Então foi, como a gente comentou, muita gente foi para lá em busca desse ouro e desses minerais. Então a cidade acabou tendo também criando um status em torno dela, né. No começo do século XVII, a cidade já contava com 36 igrejas, né, esplendidamente ornamentadas, 36 casas de jogos e 14 escolas de dança, né. Então, só para ter uma ideia, né, de como cresceu, né, uma cidade que para esse período ter todos esses números, né, algo que está bem acima das demais. E claro, o Galiano vai trazer esse dado de que o que se ganhava também se gastava, né, principalmente com artigos de luxo. Então era feita essa exploração, era retirado esse ouro, essa prata e enviado para a Europa, mas em compensação esses empreiteiros aí desse primeiro momento também, essa população, dá para dizer assim, também gastava muito, quer dizer, recomprava essa matéria-prima transformada em produto a um preço bem mais alto. Então o Galiano vai colocar ali: as sedas vinham de Granada, Flandres e Calábria, os chapéus de Paris e Londres, os diamantes do Ceilão, as pedras preciosas da Índia, as pérolas do Panamá, as meias de Nápoles, os cristais de Veneza, os tapetes da Pérsia, os perfumes da Arábia e a porcelana da China, né? Então, claro, se criou ali uma população, uma classe, uma elite ali que também consumia muito, né? Muito do que se ganhava era gasto com aquisição de produtos de luxo, né? E não se pensou em questão de desenvolvimento social, em se criar redes com estrutura de saúde, educação, etc., todo esse sistema que a gente conhece hoje. Era simplesmente o ganho para consumir, né? Então a logística, né? A América Latina desde o início então exporta, que é isso que a gente um dos principais pontos disso que a gente está vendo, essa exportação principalmente do ouro e da prata, né? E compra do produto, da matéria-prima transformada em produto por um preço bem mais caro, e que não gera renda, né, pois geralmente era comprada pela aristocracia e pelas oligarquias, né, da época. Então se criou essa divisão social, né, entre uma elite formada por uma pequeníssima parcela da população tendo muito, e claro a maior parte da população, sem contar, quando falo em população aqui não estou nem falando dos escravos indígenas e dos indígenas e depois dos africanos, mas sim daqueles europeus, brancos, etc., que vinham para trabalhar nessas minas, né, e que ganhavam pouco também, que acabaram formando ali né, isso que depois lá o Martim Barbeiro, lá no início do século XX, vai chamar de massas, né. Então, para vender essa matéria-prima barata, né, tinha que ser a mão de obra escrava, né, de negros e índios, como a gente já comentou. Os metais arrebatados aos novos domínios coloniais estimularam o desenvolvimento europeu e pode-se até mesmo dizer que o tornaram possível, né? Então, principalmente no caso da Inglaterra, né? Então, tudo isso que foi retirado daqui serviu, claro, para criar esse desenvolvimento europeu que segue, né, até hoje. Então, as dívidas em 1543, 65% do total das rendas eram destinados ao pagamento das anuidades dos títulos de dívida. Só uma mínima parte da prata americana se incorporava à economia espanhola, né? Então aqui está se referindo à América Espanhola, que é todos os outros países aqui da América Latina que falam o espanhol, né? Então, como a gente tinha comentado, mas ele dá esse número, então 65% do que era extraído daqui era utilizado para pagar dívidas, né? Então
A indústria europeia se desenvolveu também nesse período, com boa parte financiado pelo que foi retirado aqui da América Latina, né? Enquanto na América Latina se pensava apenas em extrair essas riquezas naturais e plantar o que a Europa pedia, né? Então era a colônia, né, de Portugal e Espanha, então estava a serviço deles e tudo era feito nesse sentido. Diferentemente do que a gente vai ver nos Estados Unidos, em que os ingleses foram, né, boa parte foi para lá para colonizar, para ficar lá, para criar cidades lá. Então se criou essa cultura que a gente vai ver mais para frente a gente vai acabar falando um pouquinho mais rápido, né, sobre os Estados Unidos, porque não é América Latina, mas a gente vai comentar um pouco porque teve a questão da guerra com o México do roubo, enfim, de boa parte do território mexicano. Então, né, ouro, prata e açúcar nesse primeiro momento, a economia colonial mais abastecedora do que consumidora, né, então mais servia para abastecer a Europa do que consumir, e quando consumia geralmente eram esses artigos de luxo para uma aristocracia e uma oligarquia. Estruturou-se, né, em função das necessidades de mercado europeu e a seu serviço, né. Praticamente nada do que foi extraído da América Latina foi investido, como eu comentei antes, ou foi pensado ou planejado algo relacionado ao desenvolvimento social. Até interessante, porque se tem um pouco se vocês visitarem, forem em alguns países aí, capitais e cidades maiores espalhados pela América Latina, e inclusive aqui no Brasil, né, se comparar como é feito principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem muito pouco, por exemplo, de preservação de cultura e de memória, né. Bom, o incêndio do museu da UFRJ há poucos anos atrás e o descaso, né, com esse incêndio, com a perda desse patrimônio, demonstra bem isso, né, enquanto que, né, em cidades da Europa, por exemplo, uma casa em que morou Balzac, em que morou Flaubert, enfim, um grande escritor, um artista, Picasso, né, tombada e está lá indicado, né, e é preservado esse patrimônio histórico e cultural. Mas enfim, aí já é outro assunto que se relaciona com esse, mas não vamos nos aprofundar. A servidão indígena alimentava o luxo dourado dos poderosos, né, o Galiano vai dizer isso na página 43 dessa minha edição. Quanto mais estreita e dependente da metrópole, mais pobres e subdesenvolvidos foram os países latino-americanos, né? Então, quanto mais dependia e mais era visto como uma colônia, como foi o caso do Brasil e de boa parte dos países aqui latino-americanos, mas quanto mais estreita fosse essa relação, mais subdesenvolvidos e pobres eram esses países, né? Pois quando acabava a rentabilidade, quando não se tinha mais o que extrair daquela colônia, né, a metrópole virava as costas. Foi o que aconteceu com Potosí, principalmente, né? A partir do momento que acabou, né, antes tinha recebido o título de Vila Imperial, né, quando tinha o ouro e a prata. Depois, vire-se, né, não recebeu mais nada, né, da metrópole. Então era um interesse totalmente econômico. Aqui é uma frase também do Galiano: a Bolívia hoje, um dos países mais pobres do mundo, poderia vangloriar-se, se isso não fosse praticamente inútil, de ter alimentado a riqueza dos países mais ricos, né? Então, boa parte do desenvolvimento europeu saiu, né, da Bolívia, das terras bolivianas. Em nossos dias, Potosí é uma pobre cidade da pobre Bolívia. A cidade que mais deu ao mundo e a que menos tem, como me disse uma velha senhora potosina, envolta em um quilométrico chale de lã de alpaca, né? Então, a montanha continua lá, tá tudo lá, mas, né, até tem o time de futebol Real Potosí também, que jogou alguns anos atrás a Libertadores, né? E até o nome do time leva o título de Real, justamente em função desse passado, né, que a cidade tem. Vamos seguir. O mesmo processo de Potosí aconteceu com outras cidades, né, em toda a América Latina, por exemplo, Zacatecas e Guanajuato, no México, né? Aí o Galiano vai falar dessas cidades mais a fundo, a gente não vai poder ver aqui, mas aqui mesmo no Brasil, Minas Gerais, Vila Rica e Ouro Preto são casos mais emblemáticos. A economia colonial latino-americana dispôs da maior concentração de força de trabalho até então conhecida, para possibilitar a maior concentração de riqueza que jamais
possuiu qualquer civilização na história mundial, né? Então, sintetiza, né, tudo isso que a gente estava falando. Aqui uma outra frase do Galiano se referindo aos indígenas. Transformava-se os índios em bestas de carga, então eram utilizados como cavalos, mulas, etc., para carregar peso e fazer trabalhos braçais, né? Porque resistiam a um peso maior do que o que suportava o débil lombo da lhama. E de passagem comprovava-se que, na realidade, os índios eram bestas de carga. O vice-rei do México considerava que não havia melhor remédio que o trabalho nas minas para curar a maldade natural dos indígenas, né? Então esse era o argumento do vice-rei mexicano daquele período, né, para justificar essa escravização. E claro, teve a questão da religião, que a gente comentou rapidamente, mas que, claro, para eles era até que era cômodo, né, se utilizar desse discurso, dizendo que a idolatria dos indígenas pelos seus deuses era uma ofensa a Deus e que isso justificava a escravização e as mortes e etc., né. O sangue foi derrubado com o aval e aprovação da igreja, né. Aí, claro, se vocês pegarem a questão de história, principalmente da igreja, se vocês forem ver lá o nome da rosa, etc., que demonstra um pouco do que é, né, do que foi, né, dá para entender melhor, mas aqui a gente não vai poder ir a fundo nessa questão. No século XVII, o padre, que é outra frase do Galiano, no século XVII, o padre Gregório Garcia sustentava que os índios eram de ascendência judaica, porque, como os judeus, são preguiçosos, não creem nos milagres de Jesus Cristo e não são gratos aos espanhóis por todo o bem que lhes fizeram. Seria, né, cômico se não fosse trágico, como diz o ditado, porque ainda eles tinham que agradecer, né, por serem escravizados, assim como era o discurso dos escravagistas em relação aos africanos, como a gente vai ver mais para frente. Então, claro, tinha toda essa justificativa, né, que servia, claro, só para os europeus, para, sei lá, dormirem de consciência tranquila ou evitar que surgissem revoltas, questionamentos, etc. Desde 1536, os índios eram outorgados em encomenda, né, junto com sua descendência, pelo prazo de 2 vidas. Né? Isso também acontecia com os negros africanos no início, né, a do encomendado e a do herdeiro imediato. Né? Então o sujeito comprava, né, e tinha o direito, né, da propriedade dele até 2 vidas. Então filhos e netos, né, da família no caso. Só que daí, se o filho tivesse mais filhos, isso ia indo infinitamente, né? A partir de 1629 o regime estendeu-se por 3 vidas. E em 1704 por 4 vidas, né? Então era assim que era tratado legalmente a questão da escravidão. Aqui está se referindo aos indígenas. Aqui outra frase do Galiano: 400, está um errinho de digitação ali, 420 anos depois da bula do Papa Paulo III, em setembro de 1957, aí a gente já está no século XX, só para vocês terem uma ideia, a Corte Suprema de Justiça do Paraguai emitiu uma circular comunicando a todos os juízes do país, em 1957, que os índios são tão seres humanos como os outros habitantes da República. Né? Então, o Centro de Estudos Antropológicos da Universidade Católica de Assunção realizou posteriormente uma pesquisa de opinião pública na capital e no interior. E de cada 10 paraguaios, em 1957, 8 creem que os índios são como animais. Então, para vocês verem como é recente, né? E como, de certa forma, o fato de ser recente explica que se tem ainda, né, não só muitas pessoas que, né, compartilham dessas ideias, como também acabam ocupando cargos públicos e que acabam tomando decisões em nome da população, e aí vocês podem ter uma ideia da gravidade que isso representa. Então, no entanto, né, eram sociedades plenamente desenvolvidas, como a gente já falou, né, os indígenas tinham suas próprias religiões, que, né, como a gente vai ver no caso dos africanos também, né, no caso dos africanos, como chegavam no Brasil, eles eram batizados com um nome ocidental, né, católico, etc.,
nome e sobrenome. Isso explica a ausência, por exemplo, da gente ter sobrenomes de origem africana, né? Então a gente tem sobrenome de origem italiana, alemã, portuguesa, espanhola, até japonesa, enfim, e a gente não tem, né, na nossa sociedade, brasileiros com sobrenomes africanos. Então começa por aí, mas isso é um assunto para outra videoaula. No entanto, é no Sociedades Tarará, isso a gente já viu. Então, na sequência, outra frasezinha do Galeano: as culturas que os índios cultivavam para se manter, milho, mandioca, feijão, batata doce, etc., logo foram substituídas pela monocultura, né? Ou seja, passou a se plantar apenas aquilo que era enviado para a metrópole, tornando boa parte da terra improdutiva com o passar do tempo. É engraçado porque algumas pessoas utilizam esse argumento hoje para serem contrários às reservas e aldeias indígenas, dizendo que os índios, que eles, né, matariam o solo, né, e tornariam infértil, quando na verdade a sociedade, né, brasileira, inicialmente europeia, foi quem fez isso ao longo dos séculos, né? Os suplícios aplicados na Europa né, Foucault tem o livro Vigiar e Punir, em que ele traz a questão dos suplícios, né, também era aplicado aos índios, aos escravos, que é assim, tu humilhado, fazer um rito de execução, né, para punir, fazer uma punição. No caso dos escravos e dos indígenas, era uma punição, uma execução pública, né, chibatadas, enfim, tortura, etc. A questão das revoltas, né, isso lá no Guerras do Brasil mostra muito, quando acho que num dos episódios fala do Zumbi dos Palmares, né, então acabava em genocídio geralmente, né, então quando havia uma revolta, perdendo, todos eram executados, não sobrava ninguém. Então também o que tem de registro histórico certamente é pouco comparado com o que aconteceu, né. Com as independências, o fim da escravidão, né, assim como aconteceu com os negros, os índios também foram completamente marginalizados e são até hoje, né. Até tem um texto do Hunter Thompson, que eu vou escanear ele e vou disponibilizar para vocês, que é um jornalista americano, que, enfim, eu trabalho com ele em outras questões, mas ele no início de carreira foi correspondente aqui da América Latina de um jornal americano, do jornal lá de Wall Street. E aí ele escreveu um texto, né, em que ele estava num restaurante, ele comenta, né, dos indígenas que estavam no lado de fora pedindo esmola, enquanto que pessoas, enfim, descendentes de europeus, etc., estavam do lado de dentro, lá aquecidos pela lareira, etc. Mas eu vou achar esse texto e vou escanear e enviar para vocês assim que eu conseguir achar esse livro primeiro. No início do século XX eram publicados anúncios por índios, no século XX, né, 1900 e pico, eram publicados anúncios por índios nos jornais oferecendo seus serviços de peões. Então, né, foram completamente marginalizados e ficaram à parte, né, e até hoje, né, continua. Para os índios aguentarem, era oferecida a questão da folha da coca, então os fazendeiros, etc., davam a folha de coca para eles aguentarem, né, o trabalho, e a maioria não passava dos 20 anos, né, 20 e poucos anos já, né, estavam completamente sem saúde. Tem uma imagem aqui, mas não vai ficar boa se eu mostrar para vocês. Dá para vocês verem depois no slide, né? Índios acorrentados para trabalhar na produção da borracha no Brasil no século XX. A gente vai falar da borracha mais adiante no semestre. Né? Aqui outra frase do Galeano: as matanças dos indígenas começaram com Colombo e nunca cessaram. Aquilo que também está naquele primeiro episódio do Guerras no Brasil. No Uruguai, na Patagônia Argentina, né, os índios foram exterminados no século passado, porque foi o livro escrito no século XX, da década de 80, então em 1800 e pico, né, por tropas que os buscaram e os encurralaram nos bosques ou no deserto, com o objetivo de que não atrapalhasse o avanço organizado dos latifúndios do gado, né. Aí vem a questão do domínio inglês. Tem que dar uma apurada aqui que a gente já está chegando nos 30 minutos. Então teve o Tratado de Methuen de 1703, né? Portugal poderia comprar tecidos apenas dos ingleses e os ingleses comprariam vinho português, né? Mas é claro que havia uma diferença de preço nesse negócio, né? Então o Galeano vai colocar, não era com vinho que se pagava os tecidos ingleses, mas com ouro, né? Com ouro do Brasil, e nesse processo ficariam paralíticos os teares de Portugal, né? Então
a diferença de preço, né? Os ingleses ficaram comprometidos a comprar o vinho português, que era bem mais barato do que os tecidos ingleses, e os portugueses compravam tecido só da Inglaterra, que eram muito mais caros. Os ingleses haviam conquistado Portugal sem os inconvenientes de uma conquista, né, que abasteciam as 2/3 partes de suas necessidades e que os agentes britânicos eram donos da totalidade do comércio português, né? Portugal, claro, dentro da Europa mesmo, em algumas partes é visto, né, como o país pobre da Europa Ocidental, né? Ou seja, Portugal dependia economicamente da Inglaterra, que tirava proveito disso. Nada ficou no solo brasileiro do impulso dinâmico do outro, salvo os templos e as obras de arte. Quer dizer, o que ficou daquele período foi as obras de arte, esses templos construídos. Enfim, aí fala a questão dos escravos, que a gente vai falar mais em outro momento. E aí tem o caso do Nordeste brasileiro, né? Tá aqui no slide aqui algumas citações, vocês podem ler, porque passou da meia hora e minha memória está disponível até os 32 minutos, então eu tenho exatamente 1 minuto. Então, também fala dos levantes, né? A gente vai voltar um pouquinho sobre isso, então na próxima semana, até eu posso deixar para começar sobre isso na próxima semana. A gente só encerra essa parte rapidinho na semana que vem, e aí a gente parte para o próximo, porque vai acabar aqui minha memória para poder passar para vocês, mas também tem esse texto que eu coloquei, e aí a gente volta e finaliza aí esses 3 slides aí que ficaram para trás. E então seria isto por hoje, né? Qualquer dúvida podem me perguntar, eu vou começar a colocar em dia aí os e-mails de vocês. E até a próxima semana então. Tá bom? Um abraço.